Paz, Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia a todos, que todos tenham uma ótima terça-feira, amém. Irmãos, quero deixar uma reflexão para toda a igreja, que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 7, somente, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, o que significa sujeitar a Deus? A palavra sujeição significa submissão. Sujeição significa que um manda, ordena, obriga, impõe, enquanto o sujeito, o submisso, simplesmente acata ordens. Isso significa submissão. Mas o texto que nós lemos em Tiago 4,7 significa obediência voluntária. Não é a ideia de ser forçado a fazer algo por um capataz ou um policial, mas é a ideia de cumprir voluntariamente os comandos dados a mim, a você, a todos nós que se dizemos ser cristão. Essa palavra é usada em toda a Bíblia, principalmente, irmãos, em Tiago 4,7, onde diz claramente: sujeitai-vos a Deus. Então nós vemos que para sujeitar a Deus eu preciso obedecê-lo. Eu preciso voluntariamente cumprir as ordenanças deixadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Porém, cabe a cada um de nós, irmãos, deixar Ele entrar, trabalhar em nossa vida. Não adianta, irmãos, eu querer andar com Deus e vivendo da maneira que eu quero. No livro do profeta menor Amós, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Vamos pensar um pouquinho? Viver em Cristo ou para Cristo, irmãos, é um relacionamento que tem que ser o quê? De sujeição. Para um casamento dar certo, os dois precisam o quê, irmãos? Ter a concordância. Muitas das vezes isso é difícil, porque o homem pensa de um jeito, a mulher pensa de outro. Porém, se nós quisermos ter um relacionamento duradouro para a vida toda, assim como a palavra de Deus nos orienta, que Deus odeia o divórcio, nós precisamos, irmãos, se sujeitar a Deus. Porque é Deus que nos dá sabedoria, é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá força e vigor, é Deus que nos dá o fôlego de vida, é Deus que nos sustenta, é Deus que abre a porta de emprego, é Deus que nos protege. Então, se a gente sujeitar a Deus, como Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, nós vamos estar andando em obediência, em concordância com aquilo que Deus deixou escrito para nós vivermos. O mundo, irmãos, está cada dia pior, porque está se cumprindo a palavra de Deus. Quando Jesus disse lá em Mateus que o amor de muitos se esfriaria, porque aumentaria o pecado. E nós estamos vendo, irmãos, isso acontecer dia após dia. Então nós devemos se sujeitar a Deus. E nós vemos, irmãos, que para nós entendermos melhor sobre sujeição, se a gente voltar um pouquinho nesse texto, nós lemos o capítulo 4, versículo 7, mas vamos ver o capítulo 4 de Tiago, que diz assim: ó, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós?
Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal para o gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Vemos, irmãos, que o primeiro verso aqui, ele fala de desejos interiores ou luxúrias. Essas luxúrias nem sempre estão alinhadas com o que Deus quer, mas quando nos submetemos a Ele, Ele muda esses desejos, Ele arranca essas vontades desenfreadas que tem dentro do ser humano. No versículo 2 que nós lemos, fala dos nossos próprios desejos. Por isso que temos conflito um com os outros, porque o nosso próprio desejo, ele se opõe ao desejo da outra pessoa. Como eu disse, Amós 3:3, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Veja bem, irmãos, quando uma pessoa ela entra a trabalhar numa empresa, numa loja, seja onde ela trabalhar, ali ela vai ter limitações, ela vai estar ali sendo dirigida por alguém, assistida por alguém. Ela não pode fazer o que ela quer. Ela tem um líder, ela tem alguém ali que fala para ela, ó, você faz assim, assim e assado. Só que muitas das vezes, irmãos, o ser humano, por ele ser egoísta, egocêntrico, gera conflito. Porque a pessoa ela não quer obedecer, ela quer obedecer os desejos dela. Muitas das vezes, irmão, nossas orações não são respondidas porque nós não queremos se submeter a Deus. Veja bem, a Bíblia diz que nós podemos pedir o que quisermos e vos será feito, e será glorificado o nome do Pai. Porém, veja bem, por que nossos desejos não são realizados? Por que nossos pedidos não são? A palavra de Deus diz que nós não recebemos, olha só o verso 3, pedis e não recebeis, porque pedes mal para o gastar de vossos deleites. Veja bem, nós pedimos errado, nós pedimos com o intuito errado. O versículo 4, irmãos, aqui citado, nós precisamos lutar contra o mundanismo. A amizade do mundo não é uma pessoa que vai na balada, uma pessoa que vai beber, uma pessoa que vai fumar, uma pessoa que ela vai se prostituir somente. Aqui está falando de um sistema de governo que é governado por Satanás e seus demônios. É você desobedecer à vontade de Deus. É você cometer um adultério espiritual quando nós não obedecemos a Deus. E a nossa luta interior é diária. É diária. E quando nós buscamos a Deus, irmãos, é Deus que nos dá graça para vencer. É Deus que nos dá graça para vencer. A submissão a Deus, irmãos, parece um processo longo e difícil para a nossa vida. E às vezes parece até ser uma vida monótona, porque o que mais a gente ouve é devemos orar, jejuar, meditar na palavra de Deus, é dar frutos dignos de arrependimento. Mas como sempre, irmãos, acontece com Deus, veja bem, tudo que é verdadeiro, tudo que é bíblico, nós vamos encontrar resistência. A nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer se submeter à vontade de Deus. Pode ver, quando nós somos convidados a ir numa festa, nós podemos estar cansados, você pode estar exausto, mas a gente acaba indo. Por quê? A nossa carne, ela vai, mas quando é para nós acordarmos cedo, orarmos, quando é para nós jejuarmos, quando é para nós meditarmos na palavra de Deus, nós achamos isso penoso.
nós achamos que não vale a pena ou fazemos relaxadamente. Quero deixar essa reflexão nessa manhã de sexta-feira a todos nós, igreja. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Eu não quero nem falar sobre a segunda parte, que Deus fala por Tiago, que é para nós resistir o diabo e ele fugirá de nós. Sabe por quê? Quem se sujeita a Deus, o inimigo não toca. E se ele tocar, é com a permissão do nosso Deus. Então, meu irmão, vamos obedecer. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Uma pessoa rebelde, irmãos, ela se torna um feiticeiro diante de Deus. Que eu e você venhamos, irmãos, ter essa consciência. Termos essa consciência. Que não basta eu e você citar a Bíblia inteira. Não basta eu e você, irmãos, orar todo dia, jejuar todo dia. Não basta nós vivermos de religião, porque nós temos que ter comunhão com Deus. Amém? Que Deus os abençoe e tenham todos um ótimo dia em nome de Jesus Cristo. Amém.